O futuro foi cancelado. Confundimos velocidade com aceleração. Movemo-nos rapidamente, mas apenas experimentamos a crescente velocidade do horizonte que vemos. E se experimentássemos uma aceleração que se estabelece como uma descoberta de novas possibilidades? É preciso acelerar rumo a um colapso. Os meios de produção não precisam de ser destruídos, mas de ser aproveitados para outros fins. As infraestruturas não precisam de ser esmagadas, mas de se transformar para construirmos uma sociedade pós-capitalista. É preciso acelerar a evolução tecnológica. Não estamos a dizer que a tecnologia é suficiente para nos salvar, mas sim que a tecnologia e o social devem estar ligados. A ação direta não é suficiente. Marchar, erguer cartazes e estabelecer zonas autónomas temporárias são substitutos que não provocam a mudança que queremos. Aquela sensação de ao menos fizemos alguma coisa, sabes? É a sensação dos que privilegiam a sua autoestima em vez de uma ação efetiva. É preciso acabar com a romantização dos modos individuais de ação. É preciso construir novas formas de pensar e de comunicar, uma infraestrutura intelectual. Já há quem trabalhe individualmente com este objetivo, mas não é suficiente. Precisamos de financiamento, seja de governos, instituições, sindicatos ou mecenas. Precisamos de uma nova forma de ação que seja capaz de improvisar, como uma prática que se revela no curso da sua ação. É preciso uma nova linguagem que não pertence ao presente, como se o futuro pudesse voltar atrás e falar conosco. O futuro foi destruído e reduzido a uma promessa vazia. O futuro deve ser aberto mais uma vez e mostrar-nos o que ainda não vemos. O poder, na verdade, está fora das instituições, mas não está escondido. Ninguém o vê porque toda a gente o tem, a toda a hora, à sua frente. É como um sinal de uma estrada, ou um logo de supermercado, ou mesmo um software. Isso está escondido, é como uma rede de esgotos. O poder é agora imanente à vida, tal como a vida é agora organizada tecnologicamente e mercantilmente. Ele tem a aparência neutra da página do Google. Determina a nossa disposição no espaço, administra as coisas e governa todas as vidas. O poder é agora a ordem das coisas. A polícia está encarregue de a defender. Não é fácil pensar um poder que está nas infraestruturas, nos meios que as fazem funcionar, que as controlam e que as erguem. Como contestar uma ordem que não se formula, que se constrói passo a passo e sem palavras? Uma ordem que se incorporou nos próprios objetos da vida cotidiana. Uma ordem cuja constituição política é a sua constituição material.
No tempo em que o poder se manifestava por concursos, leis ou regulamentos, nós conseguíamos nomeá-lo e criticá-lo. Mas um muro não se critica. Ou se destrói, ou se grafita. Quem quiser questionar o que quer que seja contra o mundo de hoje tem de partir daqui. A verdadeira estrutura do poder é a sua organização material, tecnológica e física do mundo. Um governo que dispõe a vida através dos seus instrumentos e combinações não pede outra coisa senão uma destruição, também ela sem palavras. A ordem muda e inquestionável que materializa as forças de produção que produzem um avião, ela não desaparece quando há um acidente e o avião cai e se despedaça. As janelas continuam de pé, mesmo depois de partirmos todas as montras. O poder é a própria organização do mundo. E aí está o segredo. É que não há segredo nenhum. O mundo está em vertigem. É invadido pela tecnologia que se entrelaça nas nossas vidas. Ainda não nos adaptámos à realidade monstruosa a que chegamos, assombrada por cabos de fibra óptica, ondas de rádio, oleodutos, rotas aéreas e marítimas e milhões de comunicações que nos chegam a cada milésimo de segundo. O potencial da tecnologia continua por se cumprir e queremos fazer o uso estratégico da tecnologia para redesenhar o mundo. O xenofeminismo é como um software aberto que se mantém disponível, que se perpetua, que se modifica e melhora segundo éticas que o sustentam. É antinaturalista. A natureza não deve continuar a ser um refúgio para a injustiça. Se a natureza é injusta, então mudemos a natureza. Queremos abolir o género para construir uma sociedade na qual os géneros socialmente e naturalmente aceites não sejam ferramentas de poder. Queremos abolir a raça para que as características raciais não sejam usadas para discriminar mais do que a cor dos nossos olhos. Queremos construir um mundo no qual a justiça de género contribua para políticas pensadas a partir das necessidades de cada pessoa, independentemente da sua raça, profissão, classe ou nacionalidade. O problema é sistemático e a única forma de o combater é infectar outros contextos com a lógica do xenofeminismo. Em vez de provocar uma queda rápida do sistema, a nossa lógica é uma transformação que se infiltra moderadamente, como uma transformação lenta, que procura afundar o sistema capitalista, amolecendo a sua concha, desmantelando as suas defesas, para que possamos construir um mundo novo.
Um cadáver domina a sociedade. É o cadáver do trabalho. Todas as potências do mundo estão associadas para defender esta dominação. O Papa e o Banco Mundial, a Angela Merkel e o Boris Johnson, os sindicatos e os empresários, os ecologistas alemães e os socialistas franceses, todos eles só têm uma palavra a sair-lhes da boca: trabalho, trabalho, trabalho. A sociedade dominada pelo trabalho não vive uma crise passageira. Está a chegar ao seu limite. Nesta sociedade, quem não consegue vender o seu trabalho torna-se supérfluo e é atirado para o lixo. Quem não trabalha, não come. Dentro da nossa cabeça, no nosso dia-a-dia, o trabalho determina o nosso comportamento e os nossos pensamentos. O grito paranoico dos que gritam por emprego justifica que se destruam ainda mais os recursos naturais. E a comercialização de todas as relações sociais nunca é posta em causa quando o objetivo é criar novos postos de trabalho. O trabalho não faz sentido em si mesmo e é transformado por este sistema delirante num fracasso a nível pessoal. Para alguns, o desemprego deve-se aos demasiados direitos laborais conquistados. Para outros, deve-se à incompetência, à corrupção ou à ganância de gestores e políticos. No fundo, todas estas pessoas acham que é preciso um abanão em todo o país. Como se o problema fosse idêntico à falta de motivação de uma equipa de futebol ou de uma seita política. Todos devem agarrar-se ao leme, mesmo que o leme não exista. E todos devem pôr mãos à obra, mesmo que já não haja nada para fazer. O que diz esta mensagem é triste, mas fácil de entender. Aquele que, apesar do seu esforço, não tiver trabalho, é responsável por isso. Uns após outros, países inteiros estão a ser triturados pela engrenagem do capitalismo e comprovam sempre o mesmo. Pecaram contra as leis do mercado. Os países privilegiados desaparecem rapidamente. Na Europa, alastra-se há muito tempo o pânico social. Os respectivos donos do mundo limitam-se a continuar, cada vez com mais raiva, esta cruzada em nome do trabalho. Há pessoas que dividem e classificam, outras fazem pontes. As pessoas que fazem pontes tecem relações que transformam uma divisão num contraste ativo, com poder de afetar, produzir pensamentos e sentimentos. Fazer pontes é uma prática. Na história do mundo moderno, estão estabelecidas as divisões e as classificações entre os seres vivos e não vivos. Mas e se aquilo a que chamamos de seres não vivos também tivesse uma idade ou uma vida?
Tudo que existe tem alma, tem capacidade de afetar e receber afeto. O animismo é um estado de permanente descoberta que nos convida a toda a experiência com seres vivos e não vivos. Quantas e quantas vezes descredibilizamos alguém que nos diz que fala com seu gato? É preciso descolonizar o nosso pensamento, resistir ao poder colonizador que começa com não levarmos a sério alguém que nos diz que conversa com seu gato. Reativar o animismo significa recuperar aquilo de que nos separamos, mas não no sentido de termos algo de volta. Transbordamos de conhecimento sobre outras culturas, sentimos-nos à vontade para refletir sobre elas, mas sem nunca nos pormos em causa. Por exemplo, podemos tentar entender um conceito, mas sem sentir que a nossa postura fique ameaçada, sem temer o olhar desconfiado de quem nos interpela. É importante recuperar palavras que nos comprometam, que foram limitadas ao seu uso metafórico. Magia é uma dessas palavras. Associamos a palavra magia a um evento, a uma paisagem ou a um momento musical. Ela expressa algo que age sobre nós, mesmo que não nos pertença. Temos de deixar cair esta máscara para nos libertarmos da voz que nos sussurra, que não devemos aceitar ser mistificadas. Esta voz não nos faz ver outras possibilidades. Reativar o animismo não significa que nunca fomos animistas. Nunca ninguém foi animista porque nunca ninguém é. O animismo ajuda-nos a apurar a nossa capacidade de afetar e de receber afeto. Não estamos sós aqui. Eu sou uma mulher desagradável. Eu sou uma mulher mesmo desagradável. Mas eu não sou tão desagradável como um homem que parece que toma banho em pó de Cheetos. Um homem cujas palavras são uma distração para a América, cujo discurso de ódio é aprovado no Parlamento e contamina o hino nacional. Eu não sou tão desagradável como as bandeiras confederadas que estão a ser tatuadas na minha cidade. Eu não sou tão desagradável como uma suástica pintada numa bandeira Pride. Eu não sabia que os demónios podiam ser ressuscitados, mas eu sinto Hitler nestas ruas. Um bigode trocado por um capachinho, nazis chamados para gabinetes, terapias de conversão, humilhando os gays pela América, transformando o arco-íris em bilhetes de suicídio. Mas eu é que sou uma mulher desagradável. Uma mulher vulgar, barulhenta, orgulhosa. Eu não sou tão desagradável como o conjunto Trump e Pence que me serviu na minha cabine de voto. Eu sou desagradável como a luta que as minhas avós travaram para eu chegar a essa cabine. Eu sou desagradável como a luta pela igualdade de salários. Vês como quando falamos de melhores empregos, os nossos salários são à mesma cortados por lâminas afiadas por testosterona. E isto não é um mito feminista, isto é desigualdade. Estamos aqui para ser respeitadas, estamos aqui para ser desagradáveis. Eu sou desagradável como as manchas de sangue nos meus lençóis. E, na verdade, nós não sabemos quando e se temos o nosso período. Acreditem, se pudéssemos, muitas de nós não tínhamos isso. Nós não gostamos de deitar fora o nosso par de cuecas favorito. Porquê é que os pensos e os tampões ainda são sujeitos a imposto quando o Viagra não é? A vossa ereção é mais importante do que proteger a minha feminilidade? Eu sei que podes estar com medo de olhar para os teus direitos e privilégios. Podes estar com medo da verdade. Eu não tenho para ser honesta. Tudo isto se junta à pilha de mudanças que quero ver no meu país.
Não consigo ver. Tenho os olhos demasiado ocupados a olhar para os meus pés, à espera que não confundam o meu contacto visual com desejo de contacto físico. Passei metade da minha vida a disfarçar o meu sorriso para que não pensassem que queria desapertar as vossas calças. E eu não tenho medo de ser desagradável, porque eu sou desagradável como a Susan, Michelle, Malala, Condoleezza, Rosa, Hillary. E as nossas vaginas não são para agarrar. As nossas vaginas não são para o vosso próprio prazer. As nossas vaginas são para dar à luz as novas gerações de mulheres desagradáveis, vulgares, sujas, orgulhosas, cristãs, árabes, budistas, nomeiem vocês as novas gerações de mulheres desagradáveis. Por isso, se és uma mulher desagradável ou se amas uma que é, deixa-me ouvir-te dizer: bora lá, bora lá. A humanidade é um acontecimento efêmero em toda a história do planeta. Estamos a enfrentar uma ameaça fatal, diretamente ligada às nossas ações e ao uso da ciência e da tecnologia. Entramos num novo período da história do mundo, em que o impacto dos seres humanos abre feridas irreparáveis. É preciso uma nova abordagem para enfrentar este fenómeno. A crise ecológica que vivemos tem a ver com a nossa forma de pensar. Hoje, os avanços científicos são entendidos mais vezes como uma ameaça do que como um progresso. Os cientistas estão a começar a perceber que a ciência sozinha não é suficiente para imaginar a realidade das alterações climáticas. Perceber esta mudança de paradigma tem tanto de concreto como de imaterial. Sozinha a ciência não pode fazer esta mudança. Como imaginar o que está em causa quando usamos a palavra antropoceno? O uso desta palavra é um manifesto, porque questiona eticamente o nosso impacto no planeta Terra. Uma narrativa científica finge que consegue explicar o mundo, mas não é capaz de descrever a dinâmica de todas as coisas. A ciência procura dividir um problema complexo em partes isoladas para que ele possa ser estudado em laboratório. Raramente presta atenção às coisas frágeis à sua volta. Eu dou-te um exemplo. Quando eu era criança, eu desmontava relógios partidos para perceber a sua mecânica, fascinada com as suas engrenagens, mas eu nunca conseguia pô-los a funcionar outra vez. Precisamos de uma visão mais completa, menos ofuscada. Há uma complexidade naquilo que vivemos que sozinhos não somos capazes de fazer esta mudança. A ciência deve ser entendida como uma forma, entre tantas outras, de pensar o mundo. Deve ser entendida como uma prática específica e não a única, como a arte. A ciência deve ser entendida como uma prática artística, tão pragmática quanto mágica. A ciência e a arte devem contaminar-se, devem unir-se na construção de um futuro partilhado. Gostava que tivesse sido breve, que um poema ou uma canção bastasse.
Dizer isto assim é uma vaidade, se não for para amigos. Para amigos que ainda não conhecemos também. Nós estaremos nos próximos anos por todo o lado em que isto queime. Nos períodos de espera não é difícil encontrarmos-nos. Haverá datas e locais onde nos vamos reencontrar para debater. Nada nos garante que a opção fascista não seja preferida à revolução. Nós faremos o que houver a fazer. Pensar, construir, é o nosso desejo. Este é apenas o início de um plano. Até breve.